pergunta, assim. Existe muita dúvida ainda sobre o que significa ser uma mentora de carreira, um mentor de carreira. Para você, na tua definição, assim, o que é que significa ser uma mentora de carreira? Perfeito. Na minha definição, eu acredito que é você pegar a tua experiência prática, tudo que você já viveu no trabalho, teus erros e acertos, e você ajudar outras pessoas que estão em momentos diferentes de carreira a não cometer esses mesmos Sim, erros sim. e a acelerarem esses acertos. Eu vou dar um exemplo. Eu trabalhei em uma empresa que eu tinha um sonho de ser sócia nessa empresa, porque Tá, tinha um histórico de ter muitas pessoas virando sócia. tá bom. Mas eu nunca, só no meu último ano, que eu me posicionei e falei, eu quero ser sócia. Como que vira sócio aqui na empresa? Porque quando eu entrei, eu pensei, é só eu trabalhar duro, entregar resultado, naturalmente eu vou virar sócia. Não preciso comunicar isso para ninguém. Não é verdade, né? Não é verdade. Sabe aquela frase que é muito comum das pessoas falarem, se você não está recebendo a promoção no teu trabalho, muda de empresa que você vai ser promovido. Então é só você sair, porque se não te promoveram antes, eles não te merecem. Eu aprendi que você tem que comunicar que você quer a promoção. Não dá para você esperar e acreditar que só basta você trabalhar duro, Sim, entregar resultado, que a sim, promoção vai vir. Porque você tem que saber se tornar visto. sim. E era uma coisa que eu não me preocupava tanto na minha carreira. Uma coisa que eu me preocupei mais quando eu comecei a crescer, comecei a estagnar. E aí falei, poxa, por que eu ainda não fui promovida? Por que eu ainda não virei sócia? E aí, quando eu comecei a comunicar isso e falar, eu quero ser o que eu preciso Se fazer, posicionar ali no quando eu ambiente. comecei a me posicionar, o caminho ficou muito mais claro para mim. E aí eu pude tomar a decisão, de Sim, fato, sim, sim. eu quero isso, eu quero esperar esse tempo, esse negócio faz sentido para mim. Mas enquanto eu não estava me posicionando, eu tinha uma ilusão na minha cabeça. Então, para mim, o mentor ele vai facilitar esse caminho para você. Ele vai fazer com que você não se iluda na tua carreira. Ele vai fazer com que você não cometa os mesmos erros. Ele vai fazer com que você se posicione de acordo com os teus objetivos, com o que é importante para você. Sim. Porque não basta só você trabalhar duro. Você tem que saber se posicionar. Você tem que saber se comunicar. E isso poucas pessoas fazem. Eu acredito numa frase que fala o seguinte, né? Quem só tem tempo para trabalhar e entregar, não tem tempo para se posicionar e crescer. Gostei. Né? Não faz sentido? Total. Exatamente isso que você está falando, porque eu sempre vi o seguinte, né? As pessoas que têm um foco de fazer a entrega do resultado de maneira muito grande, às vezes elas não conseguem parar, pensar, planejar, construir estratégias para crescer dentro do ambiente corporativo, assim. E uma coisa que chamou a atenção na minha carreira, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, 14 anos, né? Como call center, mas não era porque eu queria, não, era porque minha família precisava e ali era uma situação bem delicada. Só que eu comecei a trabalhar como call center aos 14, depois eu fui jogar futebol profissional, aos 19 eu precisei abrir mão para também ajudar a minha família mais uma vez, e eu falei o seguinte, eu disse, poxa, eu quero oferecer para minha família uma vida de valor, vamos colocar assim, né? Oferecer, realizar os sonhos da minha família, oferecer uma condição, realizar meus sonhos. Como é que eu faço isso? E eu comecei a me deparar, entrei no mercado de trabalho, comecei a me deparar pessoas com muito tempo de experiência e muito tempo na mesma posição. E ao mesmo tempo com muita reclamação da empresa, ó, aqui para crescer você tem que babar o chefe, aqui para crescer tem que fazer X, Y, Z, se quiser crescer o lugar não é aqui, enfim, algumas crenças que você também foi falando aí. Eu entendi, poxa, não pode ser assim, não dá para ser assim, né? Eu que quero fazer isso daqui, eu já tinha me frustrado na trilha educacional, entendendo que não tinha aprendido a crescer e me destacar ali, e eu queria mais seguir um caminho. E ali, quando eu falei a pergunta do mentor, porque aos 19 anos eu decidi o seguinte, poxa, eu entendi, eu preciso aprender a crescer com quem já cresceu. Beleza, eu não sabia que o nome disso era mentor, tá? Eu não sabia. Eu falei, eu vou procurar quem? E aí eu me fiz a pergunta, eu falei o seguinte, poxa, eu vou procurar quem tem conhecimento sobre aquilo, que eu quero aprender mais, experiência fazendo aquilo que eu quero fazer, e mais acima de tudo, alguém que tem resultado. E o resultado não é só resultado na posição, é resultado na carreira, no crescimento. E aí depois eu entendi que, para mim, particularmente, mentor de carreira é alguém que tem experiência, conhecimento e resultado, que vai fazer você chegar em patamares que talvez você nem imagina, através de rotas mais estratégicas, mais rápidas, para você se destacar e crescer no mundo corporativo. Mas você falou algumas coisas aí de aprendizado, assim, quais foram os principais aprendizados ou erros que você teve ao longo da tua trajetória que você fala, poxa, sempre que eu tenho a oportunidade de direcionar os meus mentorados nesse sentido, eu faço isso. Nossa, muito bom. Concordo com tudo que você falou aí. E isso que você falou de crenças limitantes e de babar o chefe, para mim isso é uma grande crença limitante, Sim, porque eu até tinha um pouco dessa cabeça, fulano é tá. muito Muito babão, comum. muito comum.
E eu mudei e eu entendi que talvez algumas pessoas ali não fossem tão babonas, mas elas soubessem construir relacionamentos. Exato. Que foi uma coisa que eu aprendi que é muito importante também. Exato. Não adianta você ser apaixonado só por entregar um resultado se você não tem tempo de construir relacionamento e de mostrar para as pessoas que você está entregando aquele resultado. Boa. Então, para mim, isso é super importante. Você tem que saber esse ponto de se comunicar. Você tem que saber comunicar qual é o teu impacto ali na empresa. Sim. Por que o que você está fazendo é relevante para aquele negócio? Por que você é uma pessoa relevante para esse negócio? E muitas pessoas acabam se apaixonando muito pela expertise, que é pelo conhecimento. E ela só quer focar e estudar, aprender mais, executar muito bem. Encher o LinkedIn. Exatamente. E aí ela não se preocupa em entender quem são. Tem 3 negócios que eu acredito muito. Você tem que ter aliados, patrocinadores e mentores no trabalho. Sim. Aliados podem ser pessoas que são teus liderados ou pessoas que estão até lado a lado contigo, são teus pares, mas são pessoas que são teus aliados nas iniciativas que você está fazendo dentro da empresa. Tá bom. Você tem que ter patrocinadores, que são pessoas que, em reuniões de promoção, reuniões sobre novos desafios, vão ser teus patrocinadores para falar que você vai dar conta daquele desafio, você está alinhado. Vender você profissionalmente, a tua marca profissional ali. Exatamente. E mentores, que não necessariamente precisa ser um mentor formal, pode ser até um mentor informal. Interno. Um mentor interno ali na empresa, mas que tem um bom conhecimento e acaba te direcionando ali naquela empresa. Sim. Pode não ter a voz para te patrocinar, mas te mentora em algumas situações difíceis. Te direciona. Então, quais alguns erros que eu acho que eu cometi? Eu fui uma pessoa muito apaixonada pelo resultado. Tá. Quem vem de empresa júnior tem essa característica também, né? Exatamente. Eu não me preocupava tanto com construir o relacionamento, mas eu também acredito muito em Deus e graças a Deus, assim, ele me direcionou para que naturalmente eu construísse bons relacionamentos. Sim. Então, eu não tinha essa cabeça e não foi intencional, mas o fato de eu entregar um bom resultado e ter uma vontade genuína de ensinar as pessoas de todo o Brasil como que você também entrega um bom resultado com constância, isso fez com que naturalmente eu me tornasse vista e criasse bons relacionamentos. E isso foi acelerando minha carreira. Muito, porque imagina, eu era recrutadora em Recife, olhava para o Nordeste e eu treinava o cara do Sul, que tinha acabado de entrar na empresa. Eu treinava a pessoa do Centro-Oeste. Então, isso naturalmente fez com que o meu nome ele fosse ficando mais conhecido na empresa. Tá. E quando surgissem as oportunidades, eu fosse uma das pessoas que fui promovida. Então, isso foi muito bom.